Como é a vida após a morte do corpo físico? É uma pergunta que nós fazemos sempre, não é mesmo? Agradeço a Deus a oportunidade da realização desse trabalho e agradeço a você que tem assistido os meus vídeos, tem deixado aqui comentários, sugerido temas, tem compartilhado o vídeo e também se inscrito em meu canal. Muito grato mesmo. Mas como é a vida após a morte do corpo físico? Coloquei essa frase mais longa, né? Porque muitas vezes a gente pergunta assim, como é que é a vida depois da morte? Na realidade, a morte que existe é a morte do corpo físico. Eu sou um espírito que estou encarnado nesse momento. Eu viverei para sempre, porque eu sou um espírito, mas o meu corpo vai morrer. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o ser humano é filho de suas obras, durante essa vida encarnada e após a morte do corpo físico. Ele não deve nada ao favor. Deus recompensa-o, ou Deus nos recompensa, pelos nossos esforços. E a lei nos pune pela nossa negligência, enquanto a gente for negligente. Não é Deus, mas as leis. As minhas ações me punem. O que acontece com a morte do corpo físico é uma mudança de lado, do lado material para o lado espiritual. E o que sucede à alma no instante da morte? E a resposta não poderia ser mais clara. Volta a ser um espírito, porque espírito e alma é a mesma coisa. Mas sem o corpo físico, voltamos ao mundo dos espíritos, de onde nós viemos, e voltaremos para lá. Na questão 150 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o seguinte: a alma após a morte, isso é muito importante, conserva a sua individualidade? Eu, depois da morte do meu corpo físico, eu continuarei sendo o Jorge? Os Espíritos respondem categoricamente que sim, jamais perderemos a nossa individualidade. O que seria dos nossos esforços todos se nós não conservássemos a nossa individualidade? Não seria justo. Como é lei de Deus, ela é certa, é justa. Depois da morte do corpo físico, conservamos a nossa individualidade. Somos o mesmo, sem o corpo físico apenas. O que o Espiritismo tem para nos contar sobre a vida após a morte? A doutrina espírita nos ensina que o processo de desencarne é algo que depende muito de cada pessoa e de como ela viveu a sua vida na presente encarnação. Por isso que não existe uma regra geral. Olha, vai acontecer assim com todo mundo. Não. Cada um vai ter a morte necessária para ele, e ao retornar para o plano espiritual, encontrará aquilo que é necessário para ele. Lembremos de Jesus nos ensinando na parábola do semeador. Somos semeadores. E eu colherei aquilo que eu estou plantando através dos meus pensamentos, dos meus atos, daquilo que eu falo, daquilo que eu escrevo, eu colherei. Ou enquanto estou encarnado, ou quando retornar para o plano espiritual. Então, Allan Kardec resume os diferentes processos de desencarne, os agrupamentos quanto ao momento em que se dão e quanto à facilidade ou dificuldade do processo e seus efeitos no espírito. Então, se no momento em que se extingue a vida orgânica, ou seja, a morte física, o desprendimento do perispírito, se ele for completo, se estivermos bem em equilíbrio, nós não teremos nenhum tipo de
observação, de sentido, não sentiremos nada. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, os dois corpos, espiritual e carnal, material, estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Por isso que, dependendo da circunstância, aqueles desastres que ocorrem, em que nós fomos os causadores, os imprudentes, estávamos em pleno vigor físico ainda, haverá sem dúvida nenhuma um sentimento de dor, em que o espírito retirar-se-á do corpo que ficou morto, haverá esse sentimento, essa sensação. Mas se nós estamos caminhando de forma normal, natural e equilibrada, e ocorre um desastre, e o corpo físico morre, vai haver um desprendimento normal, natural. A ajuda os espíritos nos darão também, porque nós não procuramos aquilo. Por isso que o suicídio é algo terrível, porque o suicídio você procurou a morte, achando que com a morte os seus problemas acabariam, mas não acabam. Problemas não acabam se você não resolvê-los. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, lembrando, o perispírito, ele é o modelo organizador biológico. É através do perispírito que eu, espírito, me comunico com o meu corpo físico. Então, quando eu desencarnar, eu retornarei para o plano espiritual com o perispírito e com o espírito. Ou seja, eu sou um espírito que tem um perispírito e tem um corpo físico. Com a morte do corpo físico, eu ficarei com o espírito, ficarei com o perispírito, que é o modelo organizador biológico. Preparar-me-á para uma próxima encarnação. Outra pergunta que se faz também é: quanto tempo o espírito fica no corpo após a morte? Também cada espírito tem a sua história e as suas necessidades de aprendizado. E são esses fatores, mais a compaixão divina, que atenua a nossa caminhada na Terra, que determina o tempo necessário entre as reencarnações. Após o período de readaptação do desencarnado ao plano espiritual, ele começa uma fase que pode ser mais ou menos longa, de aprendizado e revisão das suas encarnações, sempre com o objetivo de aprendizado das leis divinas e do crescimento moral do espírito. Caso os mentores espirituais achem necessário uma encarnação, esse processo é iniciado, com a maior ou menor participação do indivíduo que vai encarnar, segundo o seu adiantamento moral. Ou seja, a nossa participação no planejamento espiritual, no planejamento reencarnatório, como somos espíritos ainda imperfeitos, ela é muito pequena, quase nenhuma. Mas o grupo de espíritos que preparam para nós o planejamento reencarnatório nos conhece as nossas necessidades. E nós retornaremos de acordo com essas necessidades, então. A doutrina espírita nos ensina que o processo de desencarne é algo que depende muito de cada pessoa, repetindo, de como ela viveu. Não existe uma regra geral que agrupe todos os casos. Allan Kardec resume os diferentes processos de desencarne, os agrupamentos quanto ao momento em que se dá e a facilidade que ocorre no desligamento do plano material para o plano espiritual. Na questão 155 de O Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão: existe uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? A resposta esclarecedora é que não existe essa linha demarcatória. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, porque os dois estados se tocam, se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco das suas ligações com o corpo material. Estes vão se soltando e se rompem, dependendo sempre de como
foi a vida daquele que está desencarnando. Quanto mais apegados nós estamos às coisas materiais, mais lento e mais doloroso será o processo de desligamento. Mas se a gente estiver preparado para o desencarne, nós não queremos o desencarne. Essa é uma realidade. Não queremos morrer, digamos assim. Mas a gente tem que entender que vai morrer. Então você tem que estar preparado. A qualquer momento isso pode acontecer. Por isso que eu tenho que sim valorizar as coisas materiais, mas sem exagero. Porque nada material eu vou levar comigo. Só levarei as coisas espirituais, as conquistas espirituais. Então eu tenho que estar preparado. A gente tem que estar preparado para morrer. É muito difícil a gente aceitar isso. A gente tocar nesse assunto. Mas a realidade é essa, a gente tem que estar preparado. Porque a qualquer momento pode ocorrer o desencarne. Existem pessoas que não querem nem ouvir falar sobre isso. Mas é necessário que se fale, porque isso vai acontecer, principalmente depois de um longo período no próprio corpo físico. Eu sou um espírito que estou ocupando esse corpo físico há 72 anos. É a minha idade nessa presente encarnação. Então eu sei que eu não viverei mais 72 anos nesse corpo físico. Então eu estou muito mais perto da morte do corpo físico do que de continuar fazendo planos e planos e planos para daqui a 20, 30, 40 anos. Não. Temos que viver o dia a dia, como Jesus nos ensinou. O dia mais importante na nossa vida é o hoje. Eu tenho que viver o hoje. Porque o amanhã trará as dificuldades do amanhã. Por isso que eu tenho que preparar-me para quando ocorrer o desencarne, eu não esteja tão intrinsecamente grudado, ligado nas coisas materiais, que elas ficarão aqui. E isso certamente nos ajudará no momento do desencarne. Então, o que acontece, conosco, Como é que é a vida após a morte do corpo físico? Ela é uma continuidade daquilo que nós somos agora, nesse momento, apenas sem o corpo físico. Estaremos de posse da nossa inteligência, da nossa individualidade, mas no plano espiritual. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Espero que você fique bem, que você fique em paz.